Ameaça de famosos. Perturbação de sossego. Quero ver, meu parcelo. Não gosto de problema.
Pronto. O que acontece aqui, doutora? Deixa eu ver. Não foi ofertada denúncia, não. Aí tem a denúncia. Você pode pesquisar. Não tem a denúncia. Aí foi ofertada a denúncia, tem a data. Teve sentença com relação a extinguir a punibilidade com relação à injúria, continuando com relação à ameaça e perturbação de sossego. Só confirmar aqui, doutora. Bora procurar. Teve pedido de habilitação da defensoria. A denúncia está aqui, ó, e-mail 5895-0176. Ah, sim, verifiquei. Doutora, inicialmente não teve proposta de transação penal, não? Ou ela não preenche os requisitos? Não, ela não aceitou. Ela não aceitou? Pois pronto, eu vou pedir para a doutora Sara ingressar na sala de audiência. Só um minuto. Penso que as partes agora. Doutor Anderson, tem testemunho? Tem? Doutor Anderson, o senhor me ouve? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tem testemunho? Tem? Essa é a audiência de 11h40, é? Não, senhor. É não? Não, essa audiência de... É porque me mandaram esse link aí, então deu para entrar agora nessa audiência aqui. Da de 11h40. De 11h40 era... Não, de 11h40 não, senhor. De 11h40 era o Valber, que já ocorreu a audiência. Essa audiência é da dona Thaís, da senhora Thaís. O TJ não está ajudando. Alô, teve a audiência de 11h40? Teve. Como é seu nome? O senhor pode abrir a câmera do senhor? Anderson Gomes. O senhor pode abrir a câmera, por gentileza? Pronto. Seu Anderson Gomes? Isso. E é porque só me liberou nessa audiência agora, que eu estava aguardando agora que deu certo. Estou até entrando em contato pelo WhatsApp, mas
A pessoa não me confirmou se era essa. De 11h40. De 11h40 era o Valber. Mas será que é civil ou criminal sua audiência? Esse aqui, 08. Eu mandei até o documento, que eu também não sei informar. Eu só recebi o ofício, aí me mandaram o link, agora que deu certo eu entrar na audiência. Nessa audiência aqui. Entrei pelo link, mas era para ser 11h40, agora que deu certo. O senhor tem o número do processo aí, da intimação que lhe mandaram? Só para confirmar. Tem, peraí. Diga aí. Pode pegar bem aqui. Fica onde? Daqui é documento da audiência de 11h40. Olha o nome do protocolo aqui. De 11h40. Qual é a audiência do processo, Anderson? É isso aí? O senhor pode apresentar a câmera, pode falar. Aqui. A gente viu agora do dia 5 aonde? Conseguiu localizar? Só me pronder aqui. O número aqui é o 0800 78271. O senhor é policial, é? Isso. 0800 72... Não é dessa audiência, não. Acho que não teve audiência hoje com o processo desse número, não. Creio que seja numa outra pasta de um outro link. Pois tá bom, pois eu vou entrar em contato pelo WhatsApp aqui, tá? Para saber o que foi que houve aí. Certo, seu Anderson. Tá, obrigado aí. Por nada. Bom trabalho a todos aí, bom dia. O senhor também, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Doutor Kennedy, Vamos tem voltar à testemunha? Tem? Vamos sim, doutora Débora. Só um Não, minuto. senhor. Não, senhor. Tem É só o testemunha, depoimento da autora. Perfeito. A doutora Sara está entrando agora na sala de audiência. Ela é a juíza de direito e vai conduzir a audiência, já que se trata de uma instrução. Boa tarde a Cleiton é todos testemunha, e todas. Boa tarde, doutora. Essa não estava na minha lista aqui. Doutora, tem um requerimento da doutora Ginusa aí requerendo um adiamento da audiência. Estou vendo aqui agora, doutora. É porque essa audiência não estava na minha lista. A minha lista de instrução começa dia 19, agora em novembro. Aí o Domingos me avisou que era uma audiência de instrução. O pessoal aqui do gabinete não me avisou dessa. Aqui. Eu estou olhando aqui, a doutora Genusa está assistindo a vítima, não é isso? Dona Janileide. Sim. E aí os supostos autores são o seu Cleiton e a dona Thaís, não é isso? Não. Não? A dona Thaís. Só a dona Thaís. Doutor Kennedy, o advogado da doutora Thaís? Bom dia, doutora. Bom dia, como vai? Tudo em ordem. Só um minutinho. Doutor, tendo em vista que já estamos todos aqui, eu não vou realmente fazer a audiência de instrução hoje, mas eu gostaria de insistir pela tentativa de conciliação. Da nossa parte, a intenção, excelência, dependendo do que seja. Dona Janileide, eu vou lhe explicar, já que a doutora Janusa, que lhe representa, não está aqui, porque ela precisou se ausentar, essa é uma audiência onde a gente iria produzir as provas. O senhor Cleiton é testemunha? Sim. Sim. Eu vou pedir, seu Cleiton, que o senhor saia da sala, viu? Obrigada pela sua participação. A gente vai contar com o senhor em outro momento, tá bom? Tranquilo. Muito obrigada. Nada. Bom dia. Foi tentada as audiências preliminares, tanto a conciliação quanto a transação penal, e não houve nem acordo, nem aceite da transação penal que foi oferecida antes. Mas é possível, a todo momento, no juizado, e esse também é um dos nossos princípios, a resolução dos conflitos por meio de acordo, né?
Então, se a senhora e a dona Thais resolverem, de alguma forma, né, celebrarem um acordo, né, cada uma abrir mão de uma parte, e a gente chegar aqui numa situação que seja confortável para todas as duas, é possível que esse processo se encerre hoje. Inclusive, estamos na semana de conciliação, né, e esse é uma coisa que nós temos insistido, porque as pessoas precisam conviver socialmente, e muitas vezes, né, que quando as partes, né, parte delas, a solução do conflito, isso torna-se sempre mais satisfatório. Então, por isso, eu gostaria de insistir, né, gostaria de ouvir a senhora, dona Janileide, qual foi o fato que motivou e o que seria uma condição favorável para a senhora, né, de uma tentativa de acordo. Depois eu vou ouvir a dona Thais, e se for o caso, né, claro, isso é as partes podem se manifestar livremente com relação a isso, não é uma obrigação, mas eu gostaria de lhe ouvir. Eu não sei exatamente o que motivou, mas eu e o irmão dela, a gente se conheceu. Só que daí aconteceu que eu fui abusada por ele. E aí, depois disso, Excelência, eles começaram... Mas assim, Excelência. veja só, calma, Excelência, doutor. por favor, Excelência, eu preciso intervir, porque se ela for partir para esse tipo de condução da possibilidade de conciliação, ela vai trazer aos autos aqui, à audiência, uma situação em que o irmão da acusada foi julgado e foi inocentado, ele foi absolvido das acusações em que ela está tentando levantar. Se a gente partir para esse lado, aí a gente já encerra a audiência aqui, não vamos nem precisar continuar. Nós estamos aqui com a boa fé e a boa vontade de querer fazer o acordo como a senhora sugeriu. Se for partir para ela levantar essa linha tênue de acusações, Certo, a gente encerra por aqui. entendi, doutor. Dona Janileide, eu vou dizer o seguinte, assim, ó, o que motivou a ação contra a dona Thais, tá bom? A gente precisa, eu quero lhe ouvir, né, e vou lhe dar a palavra, mas com relação a esse fato especificamente, né, tem uma acusação, a dona Thais está aqui na posição de suposta ré, e assim, eu vou dar a palavra à vítima, ela vai poder se expressar livremente, mas com relação especificamente ao fato que está aqui denunciado pelo Ministério Público, que seria a ameaça. Doutora, só ameaça, né? Não, aí tem a perturbação de sossego também, porque o entendi. fato foi na residência, né, da dona Janileide, a senhora Thais, e lá aconteceu, né, o fato. É ameaça e perturbação de sossego. Então, a composição seria exclusivamente com relação à ameaça e existiria a possibilidade ou não do Ministério Público ofertar novamente a transação. É possível, doutora Débora? A tentativa de transação nessa oportunidade? Sim, doutora, sim. Sim, doutora. Podemos fazer novamente, se a dona Thais, né, aceitar, mas a gente ainda está tentando... não, em relação a isso. Não, mas é um momento também para se tentar, né, no momento agora da instrução, a transação penal, sim. A senhora quer que eu faça a proposta? Porque eu achei que era só... eu estava insistindo primeiro na composição, porque eu achei que era só ameaça, doutora, a senhora me desculpe. Como eu lhe disse, não estava na minha pauta de audiências hoje a instrução. Mas gostaria de insistir na composição, sim. Viu, dona Janileide? Então, eu já entendi que existia toda uma situação de ameaça e também de perturbação de sossego alheio. Com relação ao crime, vocês são próximas? Vocês são parentes? Não. Éramos vizinhas. Vizinhas. Continuam vizinhas? Não, graças a Deus, não. Vocês não precisam conviver mais proximamente? Não. A situação que motivou o processo, ela continua acontecendo? Não, doutora. Já se encerrou? Quanto tempo tem, dona Janileide? Deve fazer mais de, acho que quase um ano. Não sei ao certo. E depois disso depois disso não voltou mais a acontecer nada disso? Não, doutora. E aí vocês também não precisam conviver próximo, vocês não precisam estar no mesmo círculo social? Não. Certo.
Eu vou lhe perguntar, um pedido de desculpas é suficiente e a promessa de que ela não vai lhe ofender mais, ou lhe ameaçar, ou lhe dirigir a palavra, é suficiente para que a gente encerre com relação à ameaça? Não, doutora. Não. Não. Por tudo que eu O que passei, seria? não. Não. Certo. O que a senhora julga adequado para que isso se resolva numa composição? Que ela faça trabalhos voluntários. Pode ser no Entendi. Aerolino de Abreu, ou então que ela faça trabalhos voluntários em instituições carentes, como a Casa do Barreto, como alguma instituição que tenha crianças carentes, inclusive crianças deficientes, se for o caso. Se for Entendi. possível. Não quero dinheiro nenhum, apenas que ela faça isso e que seja comprovado que ela realmente está fazendo. Entendi. Então, a senhora está me dizendo que se ela aceitar, né, um trabalho voluntário, um trabalho de serviço comunitário, né, o processo se encerraria da sua parte. Doutora, eu posso falar? Que Pode, ela claro. faça durante 6 meses a 1 ano, por favor, porque foi todo o período que me fez passar durante tratamentos psicológicos. Entendi. Por Então, favor. a senhora está me dizendo que isso, né, seria a sua proposta de composição civil. Sim. No Entre 6 Aerolino de meses e 1 Abreu, ano. que ela faça Ou numa trabalhos instituição voluntários. infantil. E isso, principalmente. Entendi. Dona Thaís, a senhora aceitaria para que o processo se encerrasse hoje, a prestação de serviço comunitário, entre 6 meses e 1 ano, eu vou definir qual é o período, mas a senhora aceitaria? Não aceitaria, porque a vítima aqui, no caso, sou eu. Ela está me Infelizmente, acusando Dona de uma Thaís, coisa que eu não Dona fiz. Thaís, veja só. A senhora, nesse caso aqui, não está no papel de vítima, né? Sim, eu sei. A gente pode, ao final, a gente pode, né, até verificar, depois da instrução, julgamento, que, de fato, a senhora não tem nenhuma responsabilidade criminal. Mas, nesse momento agora, que a gente está tentando uma conciliação, a dona Janileide é a suposta vítima e a senhora é a suposta autora pelo fato. O que ela está propondo é que a senhora aceite, né, a proposta dela. A senhora pode fazer uma contraproposta ou dizer simplesmente que não aceita. E, ao final, a gente vai continuar com o processo. A doutora Débora também vai lhe ofertar uma proposta de transação penal, assim, se a gente não tiver êxito na proposta de transação. Mas, nesse momento, né, para se encerrar o processo no qual a senhora é acusada do crime de ameaça e de perturbação, existe uma proposta. Aí a senhora está me dizendo que não aceita de forma alguma, é isso? Não aceito, mas poderia ouvir a proposta. É essa a proposta, dona Thaís, de serviço comunitário. No hospital psiquiátrico ou de... Não aceita. Não. Tá bom. A senhora tem alguma contraproposta? Qual seria a proposta da promotora? Bem, eu posso falar, doutora, agora? Claro, doutora, a palavra é da senhora. Olha, nós já tivemos a oportunidade, dona Thaís, na fase preliminar, e a senhora não aceitou a transação penal. Por isso, a senhora foi oferecida a denúncia, e nós estamos hoje com a instrução em julgamento. Então, nessa oportunidade também ainda cabe a transação penal. O que a senhora tem que entender é que, assim, o acordo, ele sempre é o melhor caminho, porque a gente vai, né, com um acordo cumprido que satisfaça, claro, a senhora, a justiça e a vítima, a gente possa encerrar, né, esse procedimento. Eu acho que não é do interesse de ninguém continuar, né, por nenhum procedimento. Eu vejo aqui tem uma certidão, tem uma certidão da corregedoria que diz que ela tem outros processos, mas eu acho que são cíveis, né, doutora? Todos cíveis. Né? Ela não tem nenhum processo criminal, só esse, né? Todos são cíveis. A senhora foi denunciada, né, por esses dois, pela ameaça e pela perturbação de sossego, a contravenção penal. Então, a transação penal que a gente sempre propõe é o pagamento, né, de um valor equivalente ao salário mínimo para uma entidade de caridade, que pode ser parcelado,
ou a prestação de serviço à comunidade. Isso aí quem estipula o prazo, o período, não é a vítima, não é o Ministério Público. O acordo que a senhora faz por meio da transação penal é com o Ministério Público, e vai ser homologado pela doutora juíza. Então, esse acordo não vai dizer que a senhora é culpada, porque a gente não está ainda nessa fase, como a doutora disse, de produção de prova. Apenas sinaliza que a senhora não deseja continuar. Tem outra audiência, produção de prova, com testemunha, depois a sentença. Então, é para encerrar esse procedimento, encerrar o problema que aconteceu com a doutora, com a vítima, e entre a senhora e ela, né, vocês sabem o que foi que aconteceu. Então, nós estamos tentando solucionar e acabar o conflito. Se aconteceu, que não aconteça mais, que sirva, né, de lição para as duas e que isso não aconteça mais, que se encerre agora por meio ou da transação penal ou se prosseguir até final sentença, né? Então, a senhora aceita uma dessas duas propostas e, quando a senhora aceitar que cumprir, não vai registrar nada nos seus antecedentes, a senhora continua primária. Como eu estou vendo aqui, ela ainda é primária, a senhora é primária, por isso que é um benefício que a senhora tem direito a fazer esse acordo. E no que quando a senhora cumprir, se for o pagamento, né, ou se for o trabalho voluntário, que a senhora juntar o comprovante que cumpriu, a gente vai pedir o arquivamento dos autos, a extinção da punibilidade, e não consta nada nos seus antecedentes. Aí a pergunta se a senhora aceita uma dessas modalidades, ou o pagamento do valor do salário mínimo parcelado para a entidade de caridade, ou a prestação de serviço voluntário. Olha, eu não tenho tempo para prestar serviço voluntário, porque eu trabalho muito. E aí, o pagamento é uma doação que a senhora vai fazer para a entidade de caridade. A gente já coloca aqui o nome do órgão que a senhora pode... também a gente faz, viu? Quando a pessoa também tem interesse em pagar mais rápido, a gente faz pela metade do salário mínimo para pagar daqui a 30 dias. Porque aí já resolve o problema mais rápido, né, doutora Sara? A senhora já Mas aí seria alguma comunidade, alguma coisa, é? Nós temos as entidades cadastradas do juizado aí do Buenos Aires, são tem asilo, tem, né, doutor, tem a proteção de animais, de autistas. São várias entidades cadastradas, né, já que a senhora vai sair com o nome da entidade, a conta, para fazer o depósito, a transferência do valor e juntar o comprovante para encerrar o procedimento. Só advertindo, dona Thaís, que se a senhora descumprir, voltamos para a estaca zero e o processo continua. E aí a gente remarca a audiência de instrução, e aí é a situação de que se a senhora vier supostamente a ser condenada, a senhora perde a oportunidade de permanecer, né, sem nenhum registro de antecedentes criminais. Claro que existe a possibilidade também da senhora ser inocentada, mas assim, só para ponderar que essa é a vantagem do aceite da proposta de transação penal ou da composição civil, que as duas medidas são despenalizadoras e a senhora aceitando se extingue e cumprindo extingue a punibilidade sem nenhuma repercussão penal na sua vida. Se a senhora quiser insistir na instrução, a gente também continua, e aí, ao final do processo, é que a gente vai decidir, com base na prova dos autos, se a senhora é responsável pelos fatos que estão sendo acusada ou não. A senhora entendeu, Thaís? Entendi. A proposta da promotora seria um salário mínimo dividido em algumas parcelas que coubesse no seu orçamento, ou meio salário mínimo de uma forma única, de pagamento único, como proposta de encerramento. A senhora aceitando, daríamos por encerrado aqui, conforme a doutora falou, a promotora e a doutora Sara. É a seu critério. Como eu lhe expliquei antes da audiência, você tem todo o direito de querer provar a sua inocência. Mas essa é uma oportunidade que a justiça está lhe dando da gente encerrar por hoje. A proposta aceita da promotora não quer dizer que
existem culpados ou inocentes. É uma forma de adaptação pela condição pessoal que a senhora tem. Deu para entender? Deu, sim. Entendi. Você tem resposta agora para nos dar? Acho que é melhor aceitar esse acordo, porque não vai adiantar de nada eu tentar provar que ela está falando é mentira mesmo. Certo. E qual é a proposta que a Mas senhora vai ficar aceita, bem. dona Thais? A doutora Débora colocou duas propostas, né? Um salário mínimo dividido em algumas parcelas ou metade dele em 30 dias. Metade dele em 30 dias para alguma instituição. Então, está aceito. O senhor concorda, né, doutor Kennedy? Perfeitamente, excelente. Eu já havia explicado para ela anteriormente as possibilidades dessa audiência e acredito ser a melhor forma de resolutividade para essa data. Eu vou só explicar à vítima, porque ela tem direito de também ficar esclarecida a respeito do que aconteceu aqui. Dona Janileide, nos crimes de menor potencial ofensivo, que são de competência do juizado, é possível, né, as medidas despenalizadoras da lei. Uma delas é a composição civil, que foi o que a senhora sugeriu no início dessa audiência, e a outra é a transação penal, que é o Ministério Público, a doutora Débora, no caso, que representa o Ministério Público, que oferece. Então, como medida despenalizadora, a doutora, com base na lei, ofereceu a proposta de transação penal no caso de um salário mínimo parcelado ou meio salário. E tendo aceito, e a dona Thais cumprindo, é extinta a punibilidade e o processo acaba quando ela comprovar que cumpriu a transação que ela aceitou. Essa previsão está na lei, né? E uma vez ofertada e aceita e cumprida, se encerra o processo. A senhora entendeu? Entendi, doutora. Mas eu queria continuar com o processo e não pode? Tenho todas Ela as aceitando a provas. transação penal, não. Se encerra aqui, porque é direito do suposto autor aceitar ou não. A única forma de continuar o processo é se ela não aceitar. Pois eu acho Mas essa também- lei brasileira realmente horrível. Não funciona, viu? É a lei, dona Janileide. Eu Então, estou lhe explicando tudo para que bem, a senhora tudo bem. entenda o que aconteceu, já que a doutora que lhe acompanha não está aqui, é minha obrigação, né, lhe explicar o que está acontecendo aqui na audiência. Olha a cara de deboche dessa mulher e eu tenho todas as provas. Dona Janileide, eu Quebraram vou meu pedir para a portão, me senhora, dona Janileide, eu vou pedir que a senhora se acalme, né, e que mantenha, né, Não tem tudo dentro cabimento da uma coisa dessa. cordialidade. Assim, a senhora, né, se exaltar ou tiver algum outro tipo de comportamento, isso pode ter uma responsabilidade contra a senhora. Então, eu vou pedir, né, de novo, eu lhe expliquei, porque é direito da senhora entender o que está acontecendo, mas vou pedir que a sua insatisfação, né, seja direcionada no outro momento, né, e sem palavras de discordialidade. Tá bom? Vou registrar em ata o aceite. Viu, Domingos? Você já está? Já colocou? Sim, doutor. Estou só mudando aqui a instituição, que já foi a Abrigo São Lucas A doutora hoje. Débora já indicou a instituição? Ela deixa meu critério. Doutora, eu coloquei a Vacina da Paz. Vamos fazer, doutora, a gente fez para Abrigo São anteriormente Lucas. o Abrigo São Lucas, vamos fazer para outra. Sempre é bom fazer um Pronto. Sim, rodízio, sim. né, da nossa... Deixa-me ver quais foram hoje. Abrigo São Lucas. São José também tem o Abrigo São José, dos idosos. Doutora, a senhora tem convênio? Pronto, Doutor. a Associação de Amigos dos Autistas do Piauí já foi também. Pela Casa Frederico Passa Ozanam, por São tem José, convênio. como é, doutor? Pela Casa Frederico Ozanam, eu conheço lá o trabalho, é muito bem Pois vamos feito. fazer a Pronto, Frederico pode ser. Ozanam. Pode Perfeito, fazer, doutor. inclusive a vítima até falou, né? Sim. Ela na Primavera, eu conheço o trabalho lá, é bem feito. Viu?
Desgraçada. Eu vou compartilhar aqui com as partes. Doutor Kennedy, o senhor poderia só colocar o nome completo do senhor e a sua AB para eu poder colocar na ata, fazer constar? Só um instantinho. Ok. Domingos? Eu queria ver lá do começo, por favor. Só um minuto, doutora. Eu ia pedir a mesma coisa, porque eu acho que está com o modelo padrão. Não, deixa eu ver. Não e sim. Vamos botar aqui, né? O advogado, aqui é presente a suposta autora, né? Autora do fato. Presente, deixa eu, aqui, né? Presente A suposta autora do fato. A vítima está desacompanhada, e aí você faz menção que a doutora Janusa justificou nos autos o motivo da ausência. parte de prestação de serviço à comunidade. Pode tirar. Perfeito. No prazo de até 30 dias. 30 dias. Isso. Em parcela única.
Vamos botar ser pago, não, bota ser destinado à instituição, o valor de R$700 a ser destinado à instituição no prazo de 30 dias, né? No prazo de 30 dias. Em parcela única. Parcela única, até 5 de dezembro. Ou seja, né? Até 5 de Até o dezembro. dia 5 de dezembro. De 2024. 2024. Ó, Que foi aceito, né? o que foi aceita pela parte autora, né? Pela suposta autora, a senhora tá o seu advogado. Pronto. Doutores, de acordo? Só um minuto, Domingos, no início, antes da palavra Ministério Porque às vezes eu viajo muito. Mas ela própria pode entrar em contato com a nossa secretaria, vir pessoalmente, entrar em contato via WhatsApp. O senhor também pode fazer a mesma coisa. Como o pagamento é eletrônico, não tem óbice para que isso seja rapidamente juntado aos autos. Pronto. É porque se puder ser enviado via WhatsApp, a gente faz na hora. Página, tu pode mandar. A minha secretaria certifica nos autos e já manda para mim para eu extinguir a punibilidade. Pronto, Algo mais, doutora? Não, da nossa parte não temos mais nada a acrescentar. Doutora Sara, doutor Kennedy, de acordo? Boa tarde. Doutora. Obrigada. Boa Tchau, tarde, tchau. doutor Kennedy. Um abraço. Até logo, domingo. Um abraço. Um abraço, doutor. Bom trabalho.